Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na nossa primeira edição. A gente vai falar sobre os nossos craques. Muita gente aí falando, é satélite, é isso, é aquilo. Pois é, o gigante da Eagle é esse aqui. Os caras não querem mais sair. Thiago Almada, Luiz Henrique, o Alessandro Brito deu uma entrevista esclarecedora ontem na ESPN. Eu vou contar pra vocês por que eles não querem sair, né, galera? Os caras estão no Botafogo, estão olhando só lá pra cima e do nada saber que ano que vem vai ter que lá pra baixo de novo. Pô, não dá, não dá. Com todo respeito, é claro, ao Lyon, mas o Lyon não tá disputando os campeonatos que o Botafogo disputa, né? Com possibilidade, é claro, no meio do ano, do Super Mundial de Clubes, que tá todo mundo de olho nisso, né? A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. A BJ Engenharia de Incêndio volta a ser parceira aqui do canal Gigante Glorioso e siga a nossa dica. Invista em segurança. Foi notificado pelo Corpo de Bombeiros? Chame a BJ Engenharia de Incêndio porque ela tem os melhores projetos, equipamentos contra incêndio e ainda vai ajudar a sua empresa a se legalizar junto ao Corpo de Bombeiros, a sua empresa, o seu condomínio, ou seja, pintou problema, chame a BJ Engenharia de Incêndio. Os telefones estão aqui embaixo, 2261-1718, 2591-9927. A melhor em manutenção em equipamentos contra incêndio é a BJ Engenharia de Incêndio. Quero agradecer a você, somos mais de 116 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso, na rota dos 120, ó. Ajude a gente nesse mês de novembro a chegar a 120 mil. Para isso, te peço, deixa o seu like aí, dá essa moral. Você ajuda demais o GG quando deixa o seu like, que esse canal chega a mais botafoguenses no Brasil e no mundo. Tem muita gente ainda para assistir o GG e não conhece. Dá essa moral pra gente aí. Você, é claro, que assiste e não tá inscrito, se inscreva, porque obviamente você fica sabendo diariamente de tudo sobre o Botafogo, tá certo? E nos siga nas nossas outras redes sociais, nosso Instagram sob o comando de Michael Martins está bombando, bombando. E é claro, um abraço para você que é membro do GG, tá certo? Gente, vamos lá. O Botafogo tá com seu esquadrão de fogo. Final de Libertadores, a 4 pontos de vantagem do vice-líder Palmeiras no campeonato que resta 5 rodadas para terminar. E diante da possibilidade de conquista de títulos, da possibilidade de disputa de um Super Mundial Interclubes agora no final do ano, em que o Botafogo ganhando a Libertadores pode ganhar 3 taças, né? 3 taças. Tem o Super Mundial de Clubes do meio do ano que vem. Vai parar tudo em torno desse Super Mundial de Clubes e o Botafogo, se vencer essa Libertadores, pode estar lá. E é claro que isso mexe com a cabeça dos jogadores. Algo muito interessante que as SAFs trouxeram para o futebol brasileiro é diminuir esse abismo que existe, tá? Não estou aqui iludido, nem quero iludir você, que não existe abismo entre o futebol brasileiro e o futebol do resto da Europa, né? É claro que existe, principalmente o abismo financeiro, que influencia no abismo na qualidade. Mas, vamos lá, com a SAF, a Eagle Football conseguiu elevar demais o nível do Botafogo. Com o Lyon ela não precisa elevar demais, porque o Lyon é uma equipe dentro do futebol francês que historicamente é heptacampeão, 7 títulos seguidos, né? Sempre disputou. Chegou um tempo aí no ostracismo, mas eu tenho certeza que vai recuperar o protagonismo. E voltando para as competições europeias, que é o principal. Não está na principal, que é a Champions, mas está na Europa League, né? Reconstruindo como foi com o Botafogo, né? Passo a passo a sua grandeza dentro dos resultados esportivos. Mas e o Thiago Almada e o Luiz Henrique, que chegaram ao Botafogo, também com aquela perspectiva de voltar para a Europa, no caso do Luiz Henrique, e num clube maior do que ele jogava. Ele jogava no Betis, na Liga Espanhola. Você jogar num Lyon na Liga Francesa, tudo bem que eu acho a Liga Espanhola mais interessante do que a Liga Francesa. Mas o Real Betis não tem condições de vencer campeonatos como o Lyon. Então, para o Luiz Henrique é um salto na carreira. Para o Thiago Almada nem se fala. Estava jogando lá na Major League Soccer, na MLS, e o sonho é jogar na Europa, obviamente. Mas você chega no futebol brasileiro,
que sempre foi um futebol várzea, né? Vamos falar a verdade para comparar com a Europa. Você vê os clubes se reconstruindo, se reestruturando. Você vem para um Botafogo onde você olha para o lado, Alex Telles, seleção brasileira, Savarino, seleção venezuelana, Luiz Henrique Gol Jesus, seleção brasileira, olhou para o outro, Bastos, seleção. Todo mundo joga nas seleções. Quem não joga na seleção, daqui a pouco vai estar jogando porque está jogando muita bola. E aí o cara, o Almada, por exemplo, estava longe da família, lá nos Estados Unidos. O John Textor até participou de um congresso em Buenos Aires, elogiando muito o Thiago Almada. O Almada está mais próximo da família, mais próximo do estrelato. A gente só faz estrelato com títulos, né? Então o Botafogo está próximo de conquistar 2 campeonatos, pelo menos um que seja. Se for a Libertadores, dificilmente esses jogadores vão querer sair. Porque, como disse o Alessandro Brito no programa da ESPN, eles já não querem sair. Porque criaram um ambiente muito bom, tem um treinador de primeira linha e a possibilidade de disputar os maiores torneios do mundo. Ganhando a partida contra o Atlético Mineiro no dia 30, o Botafogo não só disputa o Interclubes no final do ano, podendo, como eu falei, ganhar 3 taças, vai disputar o Super Mundial de Clubes no meio de 2025. E aí é claro que você vai estar nos holofotes. O Botafogo vai estar mais reforçado. Se muita gente acha o Botafogo forte hoje, ganhando uma Libertadores para disputar esse Mundial de Clubes no meio do ano que vem, vai estar muito mais reforçado. E aí alguns jogadores podem sair? Até acredito que sim. Pô, você tem 300 milhões num jogador. Você vai, obviamente, vender. Precisa de fluxo de caixa, você pode trazer 2. A peso de Luiz Henrique. A peso de Luiz Henrique. Então, principalmente Luiz Henrique e Thiago Almada, que já tinham ali os seus destinos selados, né? A história não é bem assim. Eu havia dito para vocês, né, há um tempo, algumas semanas, que lá na Argentina já se dizia que o Thiago Almada não queria ir para a Europa já no final dessa temporada. Estava muito feliz, queria mais tempo no Brasil, mais tempo no Botafogo, mais tempo nos holofotes, porque a matemática é muito simples. Vamos lá, galera. Campeonato francês, você assiste? Eu não. Vou perguntar para a produção. Alguém aqui assiste? Não? Não. Alguém volta e meia assistia por conta de Neymar. Neymar não está mais lá. No Brasil, dificilmente alguém para ver campeonato francês. Porque é muito ruim. É muito ruim. A qualidade é muito ruim. Tirando os 3 times principais, 2, no máximo ali 3, o resto é muito ruim. É um jogo nível campeonato Série B, Campeonato Brasileiro Série B. O troço é muito ruim, é deplorável mesmo a qualidade técnica do campeonato francês. Sempre foi abaixo, sempre foi abaixo. O campeonato brasileiro ele pode ter diversos defeitos, né? Tem a questão da falta de seriedade, tem a questão de desconfiança sempre de corrupção. Infelizmente, né? CBF comanda o campeonato, você não pode ficar imune a essas desconfianças. Mas tecnicamente, competitivamente, é um campeonato muito mais interessante do que muitos pelo mundo. Ele é tido como o 5º mais competitivo, o 6º, perdão, do mundo inteiro. Eu discordo. Acho que é muito mais competitivo do que o campeonato francês, por exemplo. E aí você olhar para o Lyon. Vamos lá. O Lucas Perry foi para o Lyon, ele não é mais convocado pela seleção. Ele não é mais convocado pela seleção. Ah, tá bem, tá agarrando bem e tal. Ok. Mas você sai do foco. Não que o campeonato francês não... Por exemplo, o Abner joga no Lyon e foi convocado nos últimos jogos pela seleção brasileira. Mas onde é que está o Lyon hoje? Disputando o quê? Então ele disputa um campeonato de segunda grandeza na Europa e o campeonato francês. O Botafogo disputa o campeonato de primeira grandeza na América e é o líder do campeonato brasileiro. Então é claro que isso impacta também na vontade do jogador. Estou mais feliz, estou num ambiente ótimo, estou com uma estrutura muito boa, meus companheiros craques, estou próximo de conquistar taças, de conquistar títulos, estou a um jogo de conquistar o maior torneio da América, para poder jogar um Mundial em dezembro e outro Mundial no meio do ano. Então assim, é uma competição desigual. E aí não é só falar, mas na França é euro. Não é só isso. Mas é o futebol europeu. Não é só isso. Você pode simplesmente viver o ostracismo do futebol francês em troca do estrelato no futebol brasileiro, que vai disputar, se conquistar a Libertadores, um Mundial, 2 Mundiais. Então assim, isso está mexendo com a cabeça do Thiago Almada,
e do Luiz Henrique. É claro que tudo isso passa e muito pelo dia 30. E não tem essa de o Galo tá vivendo um inferno astral, o Galo tá em crise e tal. Até o dia 30 ainda tem muita água para rolar. Então o Botafogo tem que se preparar, o Botafogo tem que focar, porque é o jogo mais importante da sua história. E aí a gente precisa fazer valer a qualidade técnica do nosso time, dos nossos jogadores. Mental tem que estar em dia. A torcida está fazendo a parte dela. Está invadindo Buenos Aires. E os jogadores estão percebendo isso, os jogadores estão vendo isso. Então existe sim uma possibilidade muito grande de esses craques que hoje estão no Botafogo permanecerem para 2025. Tem jogador que tem muita bola para jogar, não está jogando porque não está sendo muito aproveitado. Está muito abaixo do que esperava e do que a gente esperava. Eu vou dar um exemplo para vocês, o Matheus Martins. O Matheus Martins, quando chegou aqui, ele chegou jogando uma bola X. Agora, ele está jogando menos do que aquilo que eu esperava. Eu achei que ele fosse evoluir depois daquele jogo contra o Flamengo. E isso não aconteceu. Falta de minutagem. Então o atleta, mas jogou de titular no jogo tal, não foi bem. Ok, isso acontece. Agora, o Botafogo precisou do Matheus Martins contra o Flamengo, contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, que o Luiz Henrique se machucou. Entrou o Matheus Martins e foi muito bem, foi decisivo com 2 passos para gol. Deu a pré-assistência no gol do Igor Jesus e deu a assistência no gol do Savarino. Então o jogador grande, ele aparece em jogo grande. Ele aparece em jogo grande. Eu confio muito ainda que na temporada de 2025 o Matheus Martins vai se desenvolver muito. E a gente pode estar aí diante de mais um excelente jogador que vai despontar. Quantos jogadores nessa temporada são referência em 2023? A gente falou assim que não precisava nem pisar mais no Botafogo. Dá o exemplo do Bastos. Errou no gol que tomou contra o Santos naquele 1-1 e tal. Olha o Bastos aí. O Marlon Freitas, a piscadinha e tal. Olha o Marlon Freitas aí. Fazendo uma temporada fantástica. A gente não pode ficar olhando o jogo A, B, C. A temporada do Marlon Freitas. Deu a volta por cima, né? Então, é importante a gente entender que o Botafogo, para 2025, ele está pensando muito maior do que em 2024. Mas tudo isso passa pela conquista dos títulos. E a gente está muito perto disso, tá certo? Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui.